Se você já tentou explicar para o seu tio que abrir um negócio não é o mesmo que ficar sem emprego, seja bem-vindo. Se já ouviu de um amigo que seu plano B deveria ser um concurso público, pode puxar cadeira que esse papo é para você. Por quê, né? Todo mundo tem aquele parente que nunca empreendeu, mas já sabe que o seu negócio não vai dar certo. Ou aquele amigo que fez um cursinho online de 10 minutos e agora se acha o CEO da sua empresa. E o melhor, nenhum deles coloca um centavo no seu caixa, mas as sugestões vêm em lote, tipo uma promoção de atacado. Hoje nós vamos falar sobre essa pressão maravilhosa que a família e os amigos fazem no empreendedor, porque todo mundo torce por você, até você sair do caminho que eles planejavam. Então pega o seu café, senta com a gente e bora entender como não deixar esses palpites alheios bagunçarem a sugestão e ainda mais o mais importante de tudo, a sua cabeça. Porque no fim das contas, conselho bom é aquele que não atrapalha o seu fluxo de caixa. Tá no ar mais um videocast Papo de Empresário aqui no canal Café com Empreendedores de Sucesso. A real é uma só: empreender é tipo nadar contra a maré, e dependendo do dia, parece que a maré está até de ressaca. O roteiro tradicional diz que o certo mesmo é ter carteira assinada ou passar no concurso. Até mesmo porque abrir um negócio é muito arriscado. E olha, risco tem mesmo, não dá para negar. Empreender é tipo andar na corda bamba sem rede de segurança. Todo dia é um novo desafio, cheio de altos e baixos, boletos inesperados, alterações do dólar, mudanças econômicas que parecem saídas de um filme de terror. Além disso, não basta só ter um bom produto ou serviço, você ainda precisa se manter dentro das tendências, criar laços fortes com clientes, fornecedores, sócios e, claro, segurar a barra quando parece que só você acredita no seu sonho. Agora a grande questão é: como segurar esse rojão sem perder a sanidade? Como lidar com essa sensação de estar remando sozinho e ainda encontrar formas de seguir em frente de um jeito saudável? A gente vai falar sobre isso agora. A solidão de quem empreende. Sem querer romantizar a coisa, o Brasil hoje tem 13 milhões de MEI, muita gente, né? Mas apesar desse batalhão de empreendedores, existe um sentimento que pouca gente comenta, mas que pesa: a solidão. Será que estar sozinho faz parte do pacote do empreendedorismo? Seja no começo ou depois de anos na estrada, é bem provável que em algum momento você já tenha se sentido desmotivado, sem apoio, com a impressão de que está todo mundo torcendo contra. Afinal, ser dono do seu próprio negócio é como jogar um videogame no modo difícil, só que sem tutorial. Mas olha que curioso, a solidão não é só questão de estar fisicamente sozinho. Tem gente que trabalha sozinho e não sente falta de companhia, enquanto outros, mesmo cercados por sócios, equipe, clientes, ainda sente aquele vazio. No fim das contas, o problema nem sempre é a falta de gente por perto. O verdadeiro desafio é não entender o que acontece nos bastidores dessa sensação. O que causa solidão no empreendedorismo? Você ficou maluco? Desconhecidos apoiam mais que a própria família? Nunca tem tempo para nada? Por que não faz um concurso público? Se você empreende, já deve ter escutado pelo menos uma dessas frases, ou quem sabe, o combo completo. Com mais de 13 milhões de MEIs no Brasil, dá para apostar que esse repertório de apoio já virou até uma trilha sonora do empreendedorismo. A grande verdade é que empreender é meio como ser uma panela de pressão, sempre no fogo alto e prestes a explodir. Sem um pingo de estabilidade, a jornada existe em estoque infinito de paciência, criatividade e jogo de cintura para seguir em frente. E sejamos honestos, empreender não é uma comédia romântica onde tudo se encaixa no final. Tá mais para um filme de suspense com pitadas de terror e cenas de ação sem dublê. Dizem que o bambu enverga, mas não quebra, só esqueceram de mencionar que às vezes ele dá uma estalada preocupante. Mas com tanto movimento, tantos desafios e correria, por que ainda bate essa sensação de estar sozinho no meio da multidão? A pressão. Empreender é como carregar um piano enquanto dança no escuro. A pressão vem de todos os lados, por dentro, aquele peso de fazer tudo dar certo. Porque, convenhamos, ninguém abre um negócio sonhando quebrar. E quando algo dá errado, a sensação de ter cometido um pecado capital, digno de exílio no mundo dos fracassados.
convivência difícil com sócios e colaboradores. Nada como ter um sócio problemático ou um colaborador complicado para transformar o dia do empreendedor em um episódio inédito de drama corporativo. Depois de algumas decepções, ele começa a enxergar parcerias como um jogo de azar. A aposta é alta, mas a chance de sair no prejuízo é ainda maior. Então surge aquela ideia tentadora: melhor tocar tudo sozinho mesmo. Como se a autossuficiência fosse um poder, um superpoder, né? E não apenas mais um fardo para carregar. Falta de sintonia dentro da empresa. Se tem uma coisa que pode transformar o dia a dia de uma empresa em um verdadeiro jogo de telefone sem fio, é a falta de alinhamento. O empreendedor jura de pés junto que a visão do negócio está claríssima. Mas, para os empreendedores, parece digno de ser decifrado com um mapa e bússola. E o resultado, cada um segue a sua própria direção, como se fossem músicos, né, de uma banda sem maestro, e o pior, sem ensaio. Turbulências políticas e econômicas. Se tem algo que tira o sono do empreendedor, é a montanha-russa da economia e da política. Um dia parece tudo promissor, no outro surgem novas taxas, novas regras e surpresas que ninguém pediu. Planejar o futuro do negócio vira um jogo de adivinhação. Será que é hora de expandir ou de guardar dinheiro debaixo do colchão? A incerteza se instala, o empreendedor se sente como quem está tentando prever o clima, com a precisão de um guarda-chuva ali furado. A autossabotagem do perfeccionismo. O empreendedor muitas vezes se coloca em uma prova sem fim, onde só nota 10 é aceitável. Errar não é pensar. Como se o sucesso viesse com um manual de instruções e garantia estendida. Mas a verdade é que empreender como usar um GPS sem sinal, errar faz parte, dar ré às vezes é o único jeito de seguir em frente. O esgotamento de justificar o óbvio. Se abrir um negócio já é desafiador, imagine ter que se defender essa escolha como se estivesse em um tribunal. Toda santa conversa com amigo, com família, vira uma pressão de um interrogatório. Mas e estabilidade? Já pensou em prestar concurso público? No fim, o empreendedor cansa de explicar mais do que trabalhar. O peso de parecer perfeito. A necessidade de exibir uma fachada impecável pode transformar a jornada empreendedora num verdadeiro teatro. Como se fosse obrigatório parecer bem-sucedido o tempo todo, mesmo quando a conta bancária discorda. O problema, sustentar essa encenação cansa e pode afastar o empreendedor do que realmente importa: tocar o negócio sem viver em função da opinião dos outros. Como lidar com a solidão de empreender e seguir firme no jogo? Todo mundo fala que é preciso manter o otimismo, mas ninguém ensina como fazer isso quando as contas não fecham e o café é a única coisa que sobra no estoque. Empreender não é esse conto de fadas onde você não tem chefe e faz seus próprios horários. Se fosse assim, ninguém teria olheiras ali do tamanho da dívida ativa do Brasil. Sim, tem um lado bom, como construir algo e deixar o seu legado. Mas ignorar os desafios seria como abrir um negócio e esquecer de pagar os boletos. Agora, se desistir não é uma opção no vocabulário do empreendedor, como enfrentar a solidão sem perder a sanidade? E sem sair distribuindo currículos no desespero? A resposta é curta e enfática. Não existe solução mágica. Se houvesse, já estaria à venda em um e-book por R$ 1,99. Mas existem formas de tornar essa jornada menos solitária e mais suportável, sem precisar conversar ali com o seu próprio reflexo no espelho. Propósito de negócio. Tudo começa entendendo a alma do negócio. Não basta só abrir as portas e esperar que a mágica aconteça. É preciso ter uma identidade clara, algo que faça sentido para você e para quem estiver junto nessa jornada. Ter um propósito bonito e inspirador é ótimo, mas se ele não sair do papel, virar só um bom discurso de Instagram, para evitar aquela sensação de que está correndo em círculos, né? Empreendedores precisam encontrar formas concretas de transformar os seus valores e objetivos em realidade. Algumas perguntas ajudam a colocar isso à prova. O que o negócio realmente muda na vida das pessoas? Se ele deixasse de existir, alguém sentiria falta? Se a resposta for um silêncio constrangedor, talvez seja a hora de reavaliar. Agora, se houvesse um impacto real, faz sentido continuar investindo nisso. Construir algo significativo não é só sobre ser lembrado pelo nome.
mas sobre criar um legado que continue fazendo a diferença, mesmo quando ninguém mais lembrar quem foi o fundador. Trocar ideia com os outros empreendedores pode ser como encontrar alguém que também sabe que é perder o sono pensando no fluxo de caixa. Eles enxergam os desafios por um ângulo diferente e às vezes trazem soluções que ninguém mais imaginaria. No meio ali dessas conversas surgem insights que fazem a gente se perguntar como que eu não pensei nisso antes? Além disso, compartilhar experiências ajuda a perceber que a solidão empreendedora é um clube bem frequentado e que ninguém precisa enfrentar isso sozinho. Contar com mentores e consultores pode ser como ter um GPS na estrada cheio de neblina. Eles não vão dirigir por você, mas evitam que a viagem vire um rally ali no escuro. Mentores geralmente já passaram pelas mesmas enrascadas e podem ajudar a enxergar saídas que só a experiência ensina. Muitas vezes, o simples fato de ouvir "eu já passei por isso e sobrevivi" já traz um certo alívio. Já os consultores, eles podem ser úteis, desde que o empreendedor lembre-se que no fim das contas, ele é o piloto do próprio negócio. Não adianta esperar que alguém vá lá e resolva tudo sozinho. Afinal, a consultoria não é uma vara mágica, né? Mas pode ajudar a encontrar soluções que façam sentido dentro da realidade de cada um. Separar um tempo para pensar na própria solidão pode parecer um luxo que a rotina corrida não permite. Mas às vezes esse silêncio forçado pode ser um convite para olhar para dentro, ou pelo menos tentar entender por que a companhia mais frequente tem sido a sua própria sombra. Talvez a solidão não seja só um fardo, mas uma chance de enxergar as próprias escolhas com mais clareza, em vez de apenas fugir dela. Por que não usá-la para refletir sobre o que realmente importa? Perguntas como: será que eu me conheço tanto quanto eu conheço a planilha de fluxo de caixa? Ou que tipo de leitura pode iluminar os meus caminhos do meu negócio e da minha vida? Podem trazer boas pistas. E se a estrada parece parecer nebulosa demais, nada impede de buscar alguém que entenda do assunto. Afinal, profissionais da área de saúde pode ser um bom farol quando o empreendedorismo vira um barco à deriva. No fim das contas, o problema não é o problema, e sim como você o encara. Vamos ser sinceros, a vida empreendedora ela é cheia de altos e baixos. E o que realmente define o seu rumo é a maneira como você vê tudo isso daí. Portanto, é interessante incorporar alguns rituais que te ajudem a se fortalecer diante dessa solidão. Por exemplo, comer bem todos os dias. Não precisa um grande esforço para isso. É apenas uma parte do pacote básico da vida. Afinal, ninguém te diz para cultivar hábitos saudáveis não precisa ser uma missão impossível. Eles vão além do trabalho. Aproveite momentos com a família e amigos. Faça uma caminhada tranquila pelo bairro. Ouça uma música que te acalma. E claro, brinque com seus pets. É uma ótima terapia e eles agradecem. No fim das contas, movimente-se. Faça de você o maior projeto da sua vida. Isso não vai só dar uma renovada na sua energia, mas também vai trazer aquele sopro de clareza para o seu negócio. No fim das contas, a solidão no empreendedorismo é uma companheira fiel. E por mais desconfortável que seja, ela acaba se tornando uma das grandes mestras na jornada. Afinal, você vai aprender a lidar com o silêncio de um escritório vazio, a lidar com a pressão, né, de decisões sozinhas e até descobrir que, de vez em quando, o melhor conselheiro é você mesmo, que anda muito sem tempo e com muito estresse. Como qualquer bom empreendedor sabe, esse caminho não é para os fracos. E é preciso muito mais do que uma boa ideia para ter sucesso. É preciso estômago para lidar com os altos e baixos. E acima de tudo, saber encarar o que parece impossível, com um sorriso meio cínico meio decidido. Mas convenhamos, tudo isso tem a ver com o tipo de mentalidade que você carrega. Se você já percebeu enquanto uns estão quietinhos, esperando pelo horário de saída, outros estão ali incansáveis, com o olho no futuro e o outro no caixa. Essa é a primeira grande diferença entre a mentalidade de funcionário e a de empreendedor. Uma é movida pelo relógio, a outra, bem, é movida pelo próprio relógio, mas com a vantagem de ser o dono dele. E se você acha que a mentalidade de empreendedor é só liberdade e sucesso fácil, talvez seja a hora de revisar o seu conceito.
Vamos entrar nessa viagem desbravando as diferenças entre os dois lados da moeda. E quem sabe você comece a entender o porquê de o trabalho com o CNPJ no final do nome não é só sobre vender mais, mas também sobre a habilidade de lidar com o caos, a solidão e, claro, a falta de tempo para respirar entre uma decisão e outra. A eterna batalha entre ser funcionário ou ser empreendedor. De um lado, nós temos aqui a doce estabilidade, o horário fixo, o descanso nas férias programadas, a satisfação de saber que ao final do mês o salário vai cair na conta. E você pode até esquecer que trabalhou. Do outro, o nobre, ou seria o nômade, mundo dos empreendedores, onde os dias são mais uma montanha-russa de decisões, cafezinhos rápidos e a sensação de que o prazo de um projeto nunca termina. É claro, o empreendedorismo é glorificado como se fosse uma espécie de missão heróica, né? Mas vamos ser honestos, enquanto o funcionário faz o que é pedido e sabe que pode contar com a conta paga no fim do mês, o empreendedor se vê numa dança constante com o caos, com o medo do fracasso, com a esperança de que o fluxo de caixa se manterá vivo. E se por um lado a mentalidade de funcionário tem a segurança da rotina, a mentalidade do empreendedor tem o encanto e o estresse de construir algo do zero, sem manual de instrução. E aí você se pergunta, será que é só isso? Será que a diferença entre essas duas mentalidades é apenas o lugar onde você senta? Spoiler rápido, não. Vamos dar um mergulho aí nessas particularidades dessas duas formas de enxergar o mundo do trabalho, onde mais uma vez o equilíbrio é o único ponto que fica sempre em falta. Empreender é uma excelente escolha para quem almeja alcançar o sucesso sem ficar à mercê das decisões de um chefe ou de uma corporação. Podemos dizer que no mundo dos negócios o céu é o limite, já que o empreendedor pode alcançar onde quiser, desde que ele tenha uma mentalidade focada e tome decisões sábias ao longo da sua trajetória empresarial. Outro ponto positivo dessa opção é que para se tornar um empreendedor não é necessário uma formação específica ou uma receita de experiências prontas. Afinal, existem líderes de empresas de todos os tipos com as mais variadas histórias profissionais. Porém, quem está cogitando se aventurar nesse caminho precisa entender que existem certas características, habilidades e comportamentos comuns entre aqueles que conseguem se destacar. Vamos chamar esse conjunto de mentalidade empreendedora. O grande desafio de compreender e desenvolver essa mentalidade está no fato de que ela envolve aspectos sutis, que não são visíveis a olho nu, já que são mais sobre posturas, reflexões e atitudes do que habilidades técnicas, né? A boa notícia é que mesmo que você ainda não tenha essa mentalidade afiada, ela pode ser cultivada com a prática constante. E é justamente sobre isso que nós vamos falar nesse conteúdo aqui especial para vocês. Neste vídeo aqui nós vamos explorar as principais qualidades da mentalidade empreendedora e entender como conquistar o sucesso ao longo da jornada. Curioso para saber mais? Fique por aqui e descubra. Mas afinal, o que é uma mente empreendedora? Você já parou para pensar qual é a diferença entre um empresário de sucesso e uma pessoa comum? Ou talvez seja um funcionário de uma empresa e tenha aquele desejo de empreender, mas está, sem saber nem por onde começar? Antes de dar qualquer passo, é essencial entender o que é essa tal de mentalidade empreendedora e quais são os traços que definem essa forma de pensar. A mentalidade empreendedora, ela pode ser um conjunto, descrita como um conjunto de habilidades que envolve a proatividade, a tomada de decisões. É uma maneira de pensar que se foca em estratégias, é capaz de identificar oportunidades e aproveitar o melhor delas. O empreendedor ele precisa estar ciente dos riscos que virão junto com a busca pelos seus objetivos. A sua forma de pensar, analisar, refletir e agir deve levar em conta uma análise cuidadosa dos riscos e das chances de sucesso. No final das contas, os empreendedores bem-sucedidos são aqueles que buscam sempre o movimento, que não se deixam dominar pelos problemas e sabem olhar além deles.
enxergando as oportunidades de crescimento e prosperidade. Quais são as características de uma mente empreendedora? Como você percebeu, a mentalidade empreendedora envolve um conjunto de qualidades e competências como motivação, criatividade e resiliência. O empreendedor ele precisa ser alguém com uma confiança sólida, capaz de manter a calma mesmo quando os ventos não estão a seu favor, e sempre ciente das suas escolhas, assumindo a responsabilidade pelos deslizes pelo caminho. Um verdadeiro empreendedor de sucesso nunca aponta o dedo e coloca a culpa nos outros pelos desafios que surgem no seu negócio. Agora vamos destacar algumas das principais qualidades dessa mente empreendedora e refletir sobre como começar a cultivar esse perfil. Fique por aí, descubra. Realismo corajoso. Alguém aqui duvida de que é preciso coragem para se aventurar no mundo do empreendedorismo? Sem essa pitada de ousadia, ninguém largaria a segurança do CLT, que lá é quentinho, né? Para tentar ser o seu próprio chefe, não é mesmo? Porém, vale lembrar, coragem não é sinônimo de responsabilidade. A verdadeira coragem se debruça sobre os detalhes do próprio negócio. Aquele assunto que você evita olhar de frente. Pode ser o financeiro, a previsão de vendas, ou até mesmo a produtividade da equipe. O que o empreendedor realmente precisa é reunir o maior número de informações possíveis para traçar um plano para a sua empresa de maneira realista. Isso envolve analisar o mercado, entender o perfil dos clientes, revisar o preço dos produtos, o posicionamento da marca, entre outros. Uma mente empreendedora ela é capaz de unir coragem e realismo, olhando cada detalhe da situação com os olhos críticos, para não se lançar em riscos desnecessários. Mas é claro, como nunca haverá uma situação 100% segura, o empreendedor age com bravura, ponderando os riscos e as consequências das suas decisões, enquanto supera os obstáculos que surgem no caminho. Capacidade de decisão. Quem tem a mentalidade empreendedora sabe que liderança é um requisito fundamental. E ser líder significa invariavelmente tomar decisões. Logo, a habilidade de fazer escolhas de forma contínua é um dos pilares de um bom empresário. Se você olhar de perto a rotina de qualquer negócio, logo vai perceber que a necessidade de tomar decisões surge o tempo todo. É preciso decidir sobre grandes questões, como o nome da marca, as estratégias de mercado e o posicionamento da empresa. Porém, não para só por aí não. O gestor também é constantemente desafiado a tomar decisões no cotidiano, seja ao delegar tarefas, priorizar investimentos ou a escolha de um fornecedor. E quem nunca viu um empreendedor chegar no fim do dia com a cabeça com uma panela de pressão, parecendo a panela de pressão, né? Não é para menos, né? São tantas decisões que pesam sobre os ombros de um bom líder. Por isso, a habilidade de decidir deve ser cultivada como um hábito, para que, com o tempo, as coisas fiquem um pouco mais leves, ou pelo menos um pouco menos pesadas. Visão estratégica. Imagine que você tem um talento extraordinário para preparar doces. E com isso, seus antigos colegas e amigos começaram a pedir brigadeiros e outras delícias. As pessoas ficavam encantadas com suas criações e os pedidos de forma quase mágica começaram a surgir. Vendo aquela chance de ouro, você decidiu entrar no mundo do empreendedorismo. Aqui começa a verdadeira história da visão estratégica. A partir desse momento, a situação vai mudar completamente. Agora, como responsável por um negócio, você precisa lidar com várias outras questões, como as vendas, as entregas, as compras de ingredientes, as finanças e um sem fim de pequenos detalhes. Logo, você percebe que não pode mais ver o trabalho só como confeiteiro talentoso. É hora de começar a pensar como empresário. Um líder com mentalidade empreendedora é aquele que estabelece metas para cada setor de seu negócio, sempre com a capacidade de enxergar o futuro de maneira ampla, como se fosse um grande jogo de xadrez, onde ele precisa levar em conta ali todas as peças que estão dentro do tabuleiro. Assim, a visão estratégica pode ajudar a identificar os pontos que podem ser melhorados e a dar ainda mais força ao que já está funcionando. Em vez de ficar fixado em uma única questão, o verdadeiro empreendedor vê o cenário completo, de forma holística. Raciocínio prático. Empreender como um verdadeiro laboratório de ideias. Pesquisas e reflexões sobre cada aspecto do seu negócio. E sim, a visão estratégica que mencionamos antes
tem tudo a ver com essa habilidade de juntar as peças e arquitetar o futuro da empresa. Porém, como sabemos, o mundo dos negócios não é feito apenas de planos grandiosos. Uma mentalidade empreendedora, ela precisa ser temperada com raciocínio prático, aquele que resolve as questões de maneira direta e objetiva. Isso quer dizer que no dia a dia você vai precisar transformar suas grandes metas em pequenos degraus. Cada passo vai ter te levado um pouco mais perto do objetivo e, de preferência, sem tropeçar ali no caminho. E não se engane, esse raciocínio prático é como um mapa que torna o seu planejamento mais enxuto e eficiente, além de tornar a tomada de decisões bem mais fácil. No final das contas, ele ajuda a transformar coragem e realismo em uma mistura potente, né? Pois suas ações serão baseadas em algo simples, mas extremamente funcional. Disciplina. Por fim, chegamos à quinta e talvez uma das mais cruciais características da mentalidade empreendedora, a disciplina. Ela é essencial. Afinal, um negócio de sucesso não se constrói da noite para o dia. E se construísse, seria no mínimo suspeito. Quem decide empreender logo descobre que essa caminhada é feita de altos e baixos. Existem ali momentos de vitórias marcantes, mas também aqueles em que o parecia certo, né, dá errado. Por isso a chave está na persistência, na disposição de dar o seu melhor, mesmo quando as coisas não vão exatamente como é planejado. Além disso, a disciplina ela está intimamente ligada à organização. O empreendedor que tem disciplina não apenas arruma as tarefas e demandas, mas também consegue controlar o seu próprio tempo e energia para garantir que as coisas sejam feitas no momento certo, como se fosse um mestre de cerimônias do próprio tempo. E não é só isso não. Essa disciplina acaba se tornando contagiante. Quando o empreendedor é disciplinado, ele acaba inspirando sua equipe, futuros parceiros e colaboradores, e também buscarem excelência com suas funções, criando assim um ciclo de melhoria contínua e quem sabe até uma autossuperação coletiva. Quais são os três principais comportamentos dos empreendedores? O psicólogo David McClelland dedicou boa parte da sua jornada acadêmica para investigar os comportamentos de empreendedores bem-sucedidos. Em 1962, após um extenso estudo ali sobre o tema, ele elaborou uma lista com 10 características que foram agrupadas em 3 categorias: realização, planejamento e poder. Esses estudos se tornaram fundamentais para o desenvolvimento do programa Empretec, uma iniciativa no Brasil coordenada pelo Sebrae. Segundo McClelland, é possível treinar uma pessoa para que ela se desenvolva uma mentalidade empreendedora e essa habilidade não apenas favorece o sucesso no âmbito profissional, mas também pode fazer uma grande diferença em sua vida pessoal. Agora nós vamos dar uma olhada nos 3 grupos de características empreendedoras que o psicólogo delineou. A primeira delas são o conjunto de características de realização. Dentro desse conjunto de características de realização, encontramos a habilidade de procurar oportunidades e tomar a iniciativa, a perseverança e a habilidade de enfrentar riscos de forma calculada, o comprometimento e a busca constante por qualidade e eficiência. Dentro da busca por oportunidades e a iniciativa, pessoas com mentalidade empreendedora, elas têm um olhar afiado para identificar oportunidades. E com a mesma energia, tomam a iniciativa para transformar essas oportunidades em negócios reais. Elas são proativas, sempre um passo à frente, antecipando as necessidades e se aproveitando de situações pouco comuns para crescer e se destacar. A persistência é outro traço típico de uma mente empreendedora, né? É a resiliência ali, né? Para esses empreendedores, o primeiro obstáculo é apenas uma pausa estratégica para reavaliar o caminho. Eles não deixam se abater facilmente e são capazes de mudar os planos quando necessário, indo além do esperado para alcançar os seus objetivos. Capacidade de calcular riscos. Um empreendedor bem-sucedido, ele não se desespera diante do risco, mas o encara de maneira tranquila, avaliando os desafios e as alternativas disponíveis antes de tomar as decisões.
Ele busca formas de minimizar as chances de erro, aceitando desafios moderados, mas que possuem boas probabilidades de sucesso. Comprometimento ali, ele é um dos pilares do empreendedor de sucesso. Ele é daquelas pessoas que não fogem da responsabilidade e que cumprem as suas promessas. Não importa o tamanho da encrenca. Ele assume a responsabilidade tanto pelos triunfos quanto pelas falhas, trabalhando lado a lado com a sua equipe e nutrindo relações genuínas com seus clientes. Exigência de eficiência e qualidade. Essa característica envolve um desejo incessante de fazer sempre o melhor possível. O empreendedor está sempre buscando maneiras de aprimorar a empresa e evoluir seus produtos ou serviços, satisfazer os clientes, estabelecer processos claros que garantam qualidade e cumpram prazos, sem perder o foco ali no aprimoramento contínuo. Agora nós vamos falar do conjunto de características de planejamento. Esse grupo de características está relacionado diretamente ao planejamento. Neste conjunto encontramos a busca incessante por informações, a elaboração de planos detalhados e a definição de metas claras, como você vai ver a seguir. Busca de informações. Uma mentalidade empreendedora, ela está sempre em busca de novos dados sobre a concorrência, sobre os clientes, sobre os fornecedores e até sobre a própria empresa. Isso implica que o empreendedor não se limita a esperar as coisas acontecerem. Ele se envolve de cabeça na pesquisa de mercado, descobre como fabricar seus produtos e prestar seus serviços. E frequentemente busca o apoio de especialistas para garantir que está indo pelo caminho certo. Definição de metas. Estabelecer metas é um dos segredos para quem tem uma mentalidade empreendedora. O empreendedor sabe para onde quer ir, seja no curto, no médio ou no longo prazo. Ele define os objetivos que não são apenas desejados, mas passíveis de serem alcançados e medidos. Afinal, como disse alguém em algum lugar, se não há como medir, talvez não haja como melhorar. Planejamento e monitoramento. Por fim, neste conjunto de habilidades ali encontra-se o de planejar e monitorar. O empreendedor de sucesso sabe como organizar a sua lista de tarefas de forma prática dentro de um cronograma bem claro. Dentre as suas habilidades, destaca-se a capacidade de enfrentar grandes desafios, sempre fragmentando problemas em etapas menores. Ele acompanha os indicadores financeiros, divide grandes projetos em pequenos marcos e, como um bom estrategista, está sempre revisando seus planos e fazendo anotações sobre o que deu certo ou não, para ajustar o rumo e reavaliar as suas metas sempre que necessário. Conjunto de características de poder. Por último, o terceiro conjunto de características encontramos aquelas que se relacionam ao poder. E ao falar de poder, é possível entender como a capacidade de liderar e influenciar pessoas, rede de contatos e persuasão. Um empreendedor de sucesso, ele tem um dom ali de influenciar os outros, construindo uma rede de conexões estratégicas e relacionamentos comerciais. Se tornam aliados poderosos na busca pelos seus objetivos. Autoconfiança e independência. Por fim, o líder empreendedor é aquele que cultiva sua independência agindo com a confiança de que os melhores resultados estão ao seu alcance. Neste ponto, vale destacar a sua habilidade em manter uma visão otimista, mesmo quando as coisas não saem como esperado. A demonstração de confiança e independência podem ser o diferencial entre o sucesso e o fracasso das suas aventuras profissionais. Como cultivar uma mentalidade empreendedora? Ao colocar em prática o aprimoramento de todas as habilidades mencionadas no capítulo anterior, é possível forjar uma mentalidade empreendedora. Claro, essas habilidades devem ser desenvolvidas com um olhar atento aos resultados. Entender as características do empreendedor bem-sucedido e perceber como essas qualidades se manifestam no cotidiano do profissional ajuda a entender melhor como cultivá-las. À medida que essas habilidades se desenvolvem, o empreendedor começará a notar uma melhora ali no seu desempenho profissional, sentirá mais confiança nas decisões que toma e terá uma visão mais ampla das oportunidades, o que aumenta ali a sua chance de sucesso e diminui o risco de falhas. E você, já possui uma mentalidade empreendedora ou ainda está no caminho de criá-la? A maioria das pessoas já tem algumas qualidades que podem ser aprimoradas, enquanto outras talvez precisem ser cultivadas ao longo do tempo. Portanto, se você ainda não é empreendedor formado,
não precisa se preocupar. O que realmente importa é ter a disposição de trilhar esse caminho e fazer o que for necessário para alcançar os seus objetivos. Agora, ao menos, você já tem um mapa para seguir. E ao final de tudo isso, é impossível ignorar dois aspectos cruciais para quem se aventura no mundo do empreendedorismo. A pressão da família e dos amigos e a diferença gritante entre a mentalidade funcionário e a mentalidade do empreendedor. Primeiro, nós falamos sobre aquela pressão que você sente quando a família e os amigos começam a te perguntar: e o trabalho? Já conseguiu aquele emprego fixo? O empreendedor muitas vezes se vê entre a vontade de seguir o seu próprio caminho e a tentação de atender às expectativas de quem está fora do seu universo de negócios. Esse dilema ele é real e por mais que a conversa sobre segurança e estabilidade pareça, é importante lembrar que o risco calculado, a visão a longo prazo e a busca pela liberdade financeira muitas vezes vão além de qualquer conselho tradicional pode sugerir. Como responder a isso? Um sorriso talvez, ou com uma dose de paciência e quem sabe um bom argumento sobre a importância de seguir os seus próprios sonhos. Agora, sobre a mentalidade de funcionário versus a mentalidade do empreendedor, vamos ser francos. Quem tem uma visão empreendedora sabe que o desafio é muito mais do que apenas saber fazer a tarefa. É sobre antecipar, liderar e, claro, criar soluções para problemas que nem todo mundo ainda percebeu. O funcionário busca o fim do expediente, quando o empreendedor já está pensando na próxima jornada. Mas, como toda boa jornada, é uma questão de ajuste, de aprender a navegar entre as diferentes formas de enxergar o trabalho e o sucesso. O segredo está entre entender que no mundo do empreendedorismo a rotina não é o inimigo, mas sim uma aliada na construção do império. Um dia será o seu legado. E se você, assim como muitos, tem se sentido um pouco perdido ou com dúvidas sobre a sua jornada empreendedora, é bom lembrar que ao se inscrever aqui no canal Café com Empreendedor e Sucesso e acompanhar no nosso videocast Papo de Empresário, você vai estar cada vez mais próximo de respostas e insights valiosos. Não é sobre aprender, não é só sobre aprender aqui, mas também sobre se conectar com outros que, assim como você, enfrentam as mesmas urgências ocultas, né? A busca pelo crescimento, liberdade e um futuro mais próspero. Aqui nós não prometemos uma receita milagrosa, mas com certeza garantimos boa dose de sabedoria, desafios e experiências que podem, quem sabe, inspirar a sua próxima grande decisão. Afinal, como qualquer bom café, o segredo está na conversa. E quem sabe o que vai descobrir na próxima xícara de conhecimento. Se esse conteúdo aqui fez sentido para você, já sabe. É só inscrever e seguir.